E a estrutura do centro de treinamento, quando eu chego no Botafogo, eu vejo a estrutura inicial, me assusta, porque praticamente não tem uma estrutura. Tem os 3 campos, mais um hotel ali meio que reformado, para poder servir como parte de treinamento. Acho que a principal situação que o Botafogo investiu foi em pessoas. Você contratou bons profissionais, caras top do mercado. Eles foram atrás de muito cara bom. Muitos caras bons, da parte de preparação física, fisiologia, fisioterapia. Você vai pegar os caras que estão trabalhando hoje, os caras são tudo referência, né? Eu falo muito do Brito, porque o Brito é um amigo pessoal que eu tenho. E assim, o Brito hoje é Head Scout, e hoje, teoricamente, ele montou um escopo de análise de scout hoje, que para mim é um dos melhores do mundo. De análise de jogador, que ele consegue matar. Um método, tu quer dizer? O método, a estrutura, os profissionais que estão envolvidos dentro da... Ele não é no iScout da vida? Não. O iScout, ele ajuda, cara. Ele ajuda, mas ajuda na visualização. O in-loco do jogador te dá coisas que o iScout não te dá. Eu imagino que seja ver os 90 minutos, né? Porque o iScout, para quem não sabe, o iScout é WY, né? Isso. Que é o aplicativo, o software, acho que essa é a palavra, que todo time grande usa, ao menos era, pelo menos. Não usa, a maior parte Então o cara usa. escreve lá, Fábio Matias, cruzamento, perna esquerda. Tem tudo. Cara, ele seleciona todos os lances ofensivo, defensivo, duelos ofensivos, defensivos, ações ofensivas, defensivas. É uma coisa inacreditável. Tudo. Abordagens, cruzamentos, sinalizações, tem tudo. O Scout, ele é um material. Mas o legal é tu completo. ver 90 minutos do atleta. Cara, você tem que olhar. Então, assim, acho que hoje o futebol, cara, o Botafogo, a gente tava comentando aqui. Acho que esse foi um passo que o Botafogo deu muito grande. E isso, quando o Textor vem pro Brasil e vai escolher as pessoas, ele fala isso, eu quero escolher os melhores para trabalhar aqui. Eu quero os melhores. E aí os melhores talvez não tenham os melhores são mais caros, os melhores, né? E às vezes o cara que trabalha muito com gestão, eu vejo muito em clubes, os caras, vou contratar um jogador por, sei lá, 300 mil. Mas vou contratar o Duda por R$1.000. Uhum. Só que, cara, tu não é o melhor, entendeu? Tem outros caras melhores. Então, acho que uma das coisas sacadas do Textor foi trazer caras bons ali, bons profissionais, para poder realmente sustentar e estruturar o processo. E isso está dando resultado. Mas tem dinheiro? Foi rápido, né? Cara. O resultado. Mas se você pegar muitas contratações que o Botafogo fez, principalmente na janela, na outra janela, foi jogadores livres. E na outra janela, na primeira também. O Bastos livre, o Igor Barbosa também, livre, o Igor livre. E aí? Vai ter um investimento? Vai. Mas vai ter jogadores que foram livres. Então, para mim, é um modelo hoje de referência, para mim, de scout. E nosso tamanho nós do Juventude, né, nós menor, nós estamos também indo para uma linha bem legal. Mas, bem legal Fábio, também em relação a isso. Assim, antes de chegar na Juventude, que, claro, é um assunto super interessante, até quero bater muito no final do ano passado, que foi muito legal ali. Sim. Né, o jogo do Grêmio, principalmente, aí depois tem umas escorregadas e tem vitórias contundentes. Mas, assim, o Coxa é uma SAF. O Red Bull, que tu passou também, Sim. é uma SAF. São SAFs diferentes. Tu conseguiria fazer um paralelo dessas SAFs pra gente poder entender Legal. E mostrar pro torcedor assim, não é porque é SAF que vai ganhar. Então, é a minha visão como treinador, tá? Existem SAFs, existem estruturas. O clube hoje, por exemplo, Juventude. O clube hoje, Juventude, não é uma SAF. Só que é um clube profissionalmente muito bem organizado. Porque tem uma gestão que o presidente implementou dentro do processo, isso aí ao longo de outras gestões também, que fez com que o clube hoje estivesse totalmente organizado na parte financeira. E estruturalmente, se vai olhar o Juventude hoje, centro de performance, campos de treinamento, cara, o que os caras estão fazendo... Análise, o que os caras estão fazendo hoje lá em curto espaço de tempo, 3 anos, 4 anos, cara, é muito grande. Então, assim, e tem clubes que implementam a SAF, mas como eu falei anteriormente, se você implementar a SAF é uma coisa, você ter pessoas competentes para trabalhar e desenvolver o trabalho é outra. E muitas vezes as SAFs, se não entender o cenário do futebol brasileiro, ou não entender o formato do cenário do futebol brasileiro, vai jogar dinheiro fora. E tem os tipos de modelo. O Red Bull, assim, eu fui levado pro Red Bull pelo Thiago Escuro, que hoje está no Mona. Sim. E o Sandro Orlandelli, que tem uma passagem... Ele era o CEO lá, né? O Thiago Escuro. Então ele faz isso e a gente conversava muito isso, né? Com ele. Ele fazia pergunta pra mim, como que tu enxerga o Red Bull hoje? Eu falava, antes de eu ir trabalhar lá, eu falei, Thiago, eu enxergo o Red Bull como um clube comprador. Aí o Thiago falou, opa, peraí. Não é isso. Mas compramos o quê? Eu falei, compramos jovens, na época, né? Então o Red Bull é um clube que aposta muito em jovens.
que é a marca Red Bull. Marca energética é uma marca, já diz, né, te dá asas. Então, tudo que está relacionado com energia, com potencialidade, isso é a marca Red Bull. Então, Red Bull, durante o período aqui no Brasil, apostou muito em jovens. Só que, em determinado momento, teve que comprar um clube. Né? Então, assim, o Red Bull é uma SAF? Não, não é uma SAF. É um outro modelo de gestão, que é um relacionado mais com o modo mesmo clube-empresa. Foi uma coisa que no Brasil se perdeu um pouco, né? A abertura da lei da SAF. Mas é um clube-empresa, teoricamente é. E aí você tem o Red Bull mais 3 clubes, que são clubes também satélites de fora do país. E cada clube é independente. Se eu vender um jogador do Red Bull para o clube Leipzig lá, eu tenho que pagar o jogador. Eu tenho que receber o dinheiro do clube. Então são situações independentes. Mas o Textor consegue dar umas enjambradas ali, né? Ele é... Bom, não vamos entrar nessa seara. Ele é top. Cara, mas o Coxa é SAF. O Coxa é SAF. Mas é um outro tipo de investimento. Isso. Porque não floresceu ainda. Mas é tudo com tempo, não adianta. E acho que no Brasil, assim, os clubes de camisa, nós tivemos o exemplo do Vasco, né? Um exemplo. Os clubes de camisa que implementam SAF, eles geram uma expectativa muito grande e, assim, talvez para o mal dos outros clubes, o que o Textor fez é o mal. Porque todo mundo espera que a SAF seja igual ao do Textor. E chegue em 2 anos e ganhe Libertadores, ganhe Brasileiro. E não vai acontecer isso com todos os clubes. São modelos, são ideias, são estruturas diferentes. E, de novo, o que o nosso amigo Textor fez foi escolher caras top para trabalhar dentro do processo. Acho que isso, para mim, foi fundamental. Porque, assim, quando eu chego na SAF, lá tinha 2 anos de SAF. Agora está indo para o 3º e para o 4º, né? Vai entrar, acho que no 4º ano. Então, se falava muito isso, na escolha dos profissionais. E acho que isso foi a grande sacada. E ele é um cara que ele dá autonomia para quem está à frente do processo escolher os outros profissionais que venham. Isso é muito bom. Então isso eu acho que também é uma essa é uma das vantagens da SAF, sabe, Fábio? Assim, diminui o lado político do futebol, né? Que é muito grande ainda, né? Perfeito. Principalmente em dupla Grenal, e aqui a gente bate muito em dupla Grenal por estar sediado em Porto Alegre, embora a gente já esteja em todo o Brasil. Porque é impressionante como a dupla Grenal ainda é muito enraizada em políticas. O vice de futebol é super importante. Cara, é raro, né? Eu quero o vice de futebol do Vasco, quero o vice de futebol... Não tem mais isso. Aqui tem. E eu acho que a SAF joga a política pro lado e isso é muito bom. Consegue separar, né? Consegue separar um pouco isso. Isso é muito bom. Tu vai para o Botafogo como auxiliar... como... técnico da... Auxiliar do profissional. Permanente. Auxiliar permanente, auxiliar do profissional. Eu faço a transição minha do Red Bull para lá. Mas tu vira treinador efetivado do clube profissional em que momento da tua carreira? Lá, nenhum. Eu fui técnico interino. Eu fui um auxiliar do clube que ficou 2 meses praticamente como técnico interino, esperando alguém vir. E aí tu vai pro Coxa como técnico. Aí como técnico já. Então vamos dizer assim, que a tua primeira experiência como técnico, o Head Coach é no Coxa. Cara, assim, como no profissional, sim. Só que assim, a gente teve outras experiências, por exemplo, sei lá, eu fiz gauchão com o Inter profissional. Eu lembro que foram uns 2, 3 jogos. Eu fiz carioca com o Flamengo. Fiz... Red Bull, Campeonato Paulista Profissional. Eu tenho, assim, se você pegar hoje a somatória de jogos, Duda, o pessoal não sabe. Cara, eu tô com mais de 70 jogos profissional. Sério? Jogo pra caramba, cara. Eu tô com mais jogo que muito cara que tá vindo pro Brasil aí. Entendeu? Caramba, velho. Então, assim, a gente tem bastante jogos. Agora, e aí eu peguei um momento, esse é um momento que você pode explorar bastante também, que é interessante falar. Eu peguei aquele momento, assim, de não apostar em treinadores no Brasil. Então eu peguei um momento ruim. Sim. Nós de 35 a 45 anos hoje, os treinadores brasileiros, estamos passando pelo pior momento profissional do treinador brasileiro. Porque assim, hoje é difícil, você tem que ter gestores mesmo top que apostem e enxerguem novos treinadores. Eu demorei um pouco para fazer esse salto, eu segurei um pouco esse salto. Porque como eu não fui um grande jogador de futebol, automaticamente se eu faço o salto desse, bato e volto, com o risco de ter que começar tudo de novo. Infelizmente é assim que funciona. Depende de se ser competente ou não. Então eu tive que segurar um pouco essa entrada no profissional. E a minha entrada o ano passado no profissional, ela segurou. Então, trajetória. Fiquei, sei lá, 6, 7 anos sub-17,
de clube grande, depois mais 5, 6 anos em sub-20 de clube grande, inclusive Flamengo, trabalhei lá. Aí depois vou pro Red Bull já profissional na segunda equipe, para fazer o passo. Depois vou pro Botafogo profissional, primeira equipe, para fazer auxiliar e depois fiquei interinamente, para daí eu ter a oportunidade daí no Curitiba e depois ter a oportunidade do Juventude que eu tive. Então assim, eu fiz um processo todo de construção de carreira para chegar no momento que eu tô hoje.